Boa noite, tudo bem? Espero que você e a sua família estejam bem. Vamos passar por esse momento difícil. Nós estamos aqui na aula número 1 para o primeiro ano do ensino médio e o tema é Ciência e Método Científico. Mas o que é ciência? Ciência significa conhecimento. Segundo Stephen Hawking, no mundo existem diversas problemáticas que podem afetar a humanidade, como o aquecimento global, a engenharia genética, quando mal utilizada. Como podemos enfrentar toda essa problemática? Será que a engenharia genética, a biologia, tem mais desvantagens do que vantagens? Alguns temas em biologia são muito polêmicos, mas a biologia não é feita apenas de temas polêmicos. Um dos exemplos que eu vou citar para vocês, que vocês provavelmente já escutaram, é a polêmica das células-tronco, ao qual se tem que usar espermatozoides, as células-tronco embrionárias, e para isso o espermatozoide tem que morrer, mas vidas podem ser salvas. Outra polêmica que eu posso citar para vocês é porque já é possível escolher o sexo do bebê. Sim, é possível escolher o sexo do bebê, se você quer menina ou menino. A cor dos olhos. Os cientistas usam os critérios científicos, e eu vou estar abordando um pouquinho para você quais desses critérios são necessários e importantes para a ciência, para o desenvolvimento da ciência. O primeiro deles é a imparcialidade, ou seja, o cientista não pode se posicionar politicamente ou religiosamente a respeito de algum tema. Outro ponto que eu vou falar para vocês é o questionamento. O cientista ele precisa estar sempre gerando perguntas, fazendo perguntas, questionando, sendo curioso, para que a partir daí ele possa gerar uma hipótese que nós vamos comentar mais à frente no vídeo. Um terceiro ponto é a investigação. Depois que você tem um questionamento, que você tem uma curiosidade, você vai investigar, você vai procurar respostas. O quarto ponto, o cientista ele precisa ser preciso. Ao investigar e experimentar em busca de respostas, ele tem que ter certeza absoluta de que os seus experimentos, de que os seus testes vão ter benefícios para a humanidade. O cientista usa esses critérios para responder a questionamentos e dúvidas do cotidiano, como a resposta para alguns medicamentos, a resposta para a cura de algumas doenças. Para que o cientista alcance o seu objetivo, ele vai precisar do chamado método científico. Mas o que é o método científico? É um conjunto de etapas que permite testar possíveis explicações. Para que esse método científico ocorra, é necessário passar por 3 etapas. Primeira, observação, que gera um questionamento. A segunda, a hipótese, que procura uma solução para esse questionamento. E o terceiro, o experimento, que é um teste para que se possa chegar à conclusão, ao resultado. Nós vamos estar estudando alguma dessas características que os seres vivos têm em comum. Composição química: água, ácidos nucleicos, proteínas. Metabolismo significa transformação. Então, o metabolismo é a capacidade que o organismo tem de transformar substâncias. Quando você se alimenta, por exemplo, as células. Todo ser vivo possui célula. Isso é conhecido como teoria celular. As células são as unidades funcionais e estruturais dos seres vivos. Excitabilidade. Excitabilidade é a capacidade que o ser vivo tem de receber estímulos. E baseado nisso, vem o movimento. Por exemplo, as plantas, elas recebem estímulo do ambiente por meio da luz solar. Algumas delas crescem em direção à luz, fazem o seu movimento em direção à luz. Isso é excitabilidade unido ao movimento. Reprodução. Reprodução, quando a gente fala nesse tema, a gente lembra de hereditariedade. A reprodução é super importante para os seres vivos, porque a partir dela é que os seres vivos podem passar os seus genes para os seus descendentes.
e assim perpetuar sua espécie. Existem dois tipos de reprodução: a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. A reprodução sexuada é quando há um encontro de gametas, no caso o óvulo e o espermatozoide. E qual é a maravilha desse tipo de reprodução para os seres vivos? Porque eles geram características novas. Então, eu, você, nós somos diferentes por causa da reprodução sexuada. A reprodução assexuada não existe troca de gameta. Ela acontece geralmente quando um indivíduo produz outro indivíduo idêntico a ele. Exemplo, as bactérias. Evolução e adaptação. A evolução é um processo ao qual os seres vivos podem adquirir novas características, caso seja necessário. Essas mudanças e essas características provocam alterações e variações nos seus genes. Podem surgir estruturas ou até mesmo desaparecer estruturas de acordo com a necessidade daquele organismo, daquele ser vivo. A diversidade da vida. A gente, quando fala nessa palavrinha diversidade, a gente lembra logo, lógico que em relação à biologia, a biodiversidade. É a variedade de tipos de seres vivos. Na Mata Atlântica, nós podemos encontrar uma diversidade enorme de seres vivos, espécies que só vivem lá, assim como na Amazônia e em outros lugares do mundo. As espécies interagem, elas têm um relacionamento entre si e isso tem um papel fundamental, gerando manutenção e estabilidade para o meio ambiente. Quando esse elo é quebrado, rompido, é quando acontecem os desequilíbrios ecológicos, os desastres ambientais. Existe uma estrutura para os seres vivos, chamada de estrutura biótica. Lá na 6ª série, a gente estuda muito sobre esses 3 pontinhos que a gente vai revisar agora para você. O primeiro são os produtores. Estão lembrados? Quem são os produtores? São aqueles que captam a energia luminosa. Eles transformam essa energia luminosa em glicose e se alimentam através de um processo químico, e se alimentam a partir daí. Exemplo, plantas e algas são os seres fotossintetizantes, chamados também de seres autótrofos. Os consumidores, eles obtêm sua energia se alimentando de outros seres vivos. Os decompositores têm um papel fenomenal na natureza. Eles reciclam. Como assim, professor? Eles transformam a matéria orgânica em matéria inorgânica. Eles se alimentam de restos de animais mortos. Os níveis de organização. Então, os seres vivos são divididos em níveis. O átomo é a menor parte da matéria. As moléculas são compostas por milhares de átomos juntos. As células com funções específicas que o organismo pode desempenhar suas funções vitais. O tecido nada mais é do que a união de várias células. Os órgãos são tecidos que se organizam e desempenham um papel. Sistema são vários órgãos. Órgãos, a união de vários sistemas. População é um conjunto de espécies semelhantes que, quando cruzam, produzem descendentes férteis. Comunidade é um conjunto de espécies diferentes numa determinada área. Ecossistema é a união do fator biótico com o fator abiótico, é a interação dos seres vivos, porque o fator biótico, biótico, são os seres vivos. É o macaco que está lá na floresta, é a raposa. E os fatores abióticos são os fatores não vivos. Exemplo, água, temperatura, solo, mas mesmo não tendo vida, são extremamente importantes para a sobrevivência. E por fim, a biosfera, que é o conjunto dos ecossistemas. Como assim? Na biosfera existem os biomas e cada bioma é composto por características diferentes, porque o clima de cada lugar é diferente. Isso tem a ver com o eixo da Terra. Existem algumas palavrinhas em que a gente utiliza para caracterizar também os seres vivos. O lugar onde ele vive é o habitat. O habitat é o lugar onde aquela espécie vive. E o nicho ecológico. Os animais têm comportamentos e interações diferentes. É o nicho ecológico.
Bem, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão pra vocês, um forte abraço e até a próxima!